Olá, amado e amada. Vamos conversar aqui de um assunto assim muito sábio, profundo, que é dessexualizando o nosso caminho e saindo da frequência do medo. Primeiro, eu gostaria assim de deixar assim bem claro que a todo momento os problemas estão por todos os lados como o vento. Para todo mundo, rico, pobre, doente, saudável, pequeno, grande. Mas o sábio, ele é inabalável. Seja o tipo de problema que for. Doença, de soma, que é a morte, saúde, perda de dinheiro, perda de emprego, seja o que for. O sábio, perda de relacionamento, o sábio, ele permanece inabalável. Grande parte, né, assim, do espetáculo que se desenvolve na mídia, apenas uma ilusão projetada para, assim, capturar a nossa atenção. E você pode ver que para quem que assiste, tem gente que assiste todos os repórteres, das 5 até as 8 horas, fica lá pregado vendo. Sempre a mesma coisa, negatividade. Feminicídio a cada 10 minutos, não sei quantos a cada 10 minutos. Mãe que sufocou o bebê recém-nascido, mãe que largou o filho no carro, o pai que largou lá o filho no carro, ou sacrificou animais. Roubo, né? Roubo constante aí, principalmente de celulares. Então, você vai ficar vendo assim só coisas assim. A epidemia agora, a pandemia está voltando. O surto de qualquer vírus agora tá matando, tá dando doenças. Então, ou um surto de dengue. Então, assim, você raramente vai ouvir a reportagem falando de coisas boas. Né, do que já estamos conseguindo no nosso progresso. São negatividade que é interessante para a mídia. E no finalzinho, às vezes, eles falam alguma coisinha lá e já encerra o jornal. Então, você que assiste, né, sem parar esses reportes, está sempre puxando essa negatividade para a sua vida. Eu já teve assim muitos pacientes aqui que você fala assim para ele, mas não assista tanto o reporte. E ele diz assim, claro que assisto. Assim que eu chego em casa, eu assisto todos, acabou um, põe no outro, põe no outro. E aí você vai ver que essa pessoa, ela vive em frequência baixa, que ela já teve vários ataques de assalto durante uma viagem, sozinho ou com outros companheiros, a trabalho não, e que já foi preso, às vezes até várias vezes, porque ele vive numa frequência baixa, ele vive na frequência do medo, ele está vendo todo dia na televisão que isso se tornou corriqueiro. Então, você cocria aquilo que você vê o tempo todo. Se é negatividade, você está cocriando essa negatividade para a sua vida. Então o que acontece, né? Quanto mais você você entrega as distrações do ego, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso sair, eu preciso ter coleguinha, eu preciso ter um companheiro, nem que eu não goste dele. Então, quanto mais você entrega essas distrações do ego e ancora na consciência da unidade, mais o universo sabe que pode confiar nos recursos. Então, são essas pessoas que ganham dinheiro mais fácil, são essas pessoas que sobem de uma forma mais estruturada. Não que tenha sido fácil,
Mas quando ele engaja ali, que o universo vê que ele está fazendo coisas boas para o universo ajuda, empurra. Ele sobe uma montanha com facilidade. E como se tivesse um elevador ali para ele. Porque a abundância, ela flui para recipientes abertos, amorosos e sábios. Então, porque sabe que você usará em harmonia os seus recursos com o todo. Então, apenas aqueles cujo coração ressoa com amor, com honestidade, pode assim, entrar e utilizar plenamente os seus dons. Senão você vai ficar se debatendo e você, se subir, você desce. A gente sabe aqui um monte de gente que eu sei que abre meus vídeos, né? Não curto porque o ego não permite, mas sabe do que eu estou dizendo. Você sobe e não se mantém. E aí você cai rapidamente, novamente, para o lugar onde você estava. E agora, por outro lado, aqueles que tentam, assim, se aproximar, né? Se aproximar da gente, assim, por ganância, engano ou intenção prejudicial, encontra todos os caminhos e tentativas bloqueados por uma barreira invisível, né? A pessoa não chega. Eu posso te garantir que a pessoa não chega. Eu passo por isso e a pessoa não chega. Ela não chega. Ela tem uma ilusão que ela vai chegar e ela não chega. E as coisas dela ficam paradas. Porque os indivíduos puros sempre acham o sistema miraculosamente responsável às suas necessidades. Ele responde às nossas necessidades. Porque o universo, assim, ele nos reconhece que nós estamos, assim, alinhados, ele nos alinha a oportunidades e conexões para apoiar o nosso empreendimentos que ele sabe e entende que são justos, né? Que são justos. Então, como dessexualizar o caminho, né, e sair dessa frequência do medo, né? Primeiro temos que entender que orgasmo, para a maioria das pessoas, significa sexualidade, né? Tem pessoas tão doentes, assim, que você... tem pessoas, a maioria das pessoas são muito doentes. Você vê, assim, nas mensagens, assim, somente o Instagram, que você aceitando ou não, a pessoa entra ali, e se você aceita ou não, ela tá ali. E ela entra na sua mensagem. É claro que eu tenho uma equipe que já entra e primeiro começa a restringir, depois não deu certo, então bloqueia, se for necessário vai denunciar. Mas assim, as pessoas entram ali, eu tenho leucemia, eu tenho um câncer, eles falam até câncer no sangue e tal, não sei o quê. Aí até as minhas secretárias respondem para eles: olha, entra nos vídeos da doutora, assiste alguns vídeos, você vai entender algumas coisas, aí você pode fazer até algumas perguntas que a gente vai tentar, no possível, responder. Ele responde assim: não, não quero isso, eu quero sexo virtual. É claro que ele é bloqueado no mesmo instante, mas não é uma pessoa, gente, é muitas pessoas que só pensam em sexo, é uma obsessão com a sexualidade. Porque eles acham que o sexo, o orgasmo, leva ao ápice absoluto, e não leva. Ele não leva. Ele vai deixar você cada vez mais desesperado, porque é um outro tipo de manipulação de droga. Mas quando aprendemos a ser orgásticos, sem a necessidade do sexo em si, né, do sexo físico, então nós somos, então é um orgasmo assim infinito. Deus é um orgasmo supremo. Deus não é esse homem que você acha que está esperando você pro lado de lá, ou que ele vai aparecer aqui para te salvar, ou que Jesus vai voltar para te salvar. A Sacheran já disse: seja quem for, ninguém vai te salvar de você mesmo. Se você está se debatendo, se você não consegue compreender o básico, sabe? Que você passa pelo jardim da infância, depois
o primeiro ano primário, né? E vai subindo, e você não consegue sair do jardim da infância. Para que você quer que alguém que tenha uma certa luz, que seja num grau muito elevado de frequência, venha buscar você para quê? Para quê? Né? É a mesma coisa, né? Um saco inteirinho de batata recém tirada da terra e sem querer foi uma podre. Se ninguém perceber, até o caminhão chegar no local, ela já apodreceu quase todas. Então, se você não entende o básico, você não se interessa, se você entra numa casa, pode ver que quando eu fazia parte de algumas organizações, hospitais, algum local que a gente fazia, de certa forma, algumas visitas, quando necessário, você entra assim num condomínio de prédio assim, muito simples mesmo, digamos que total pobreza. E que às vezes tem uma sala, uma cozinha e um banheiro. Para dormir vão ter que dormir na sala mesmo. A televisão pega a parede inteira. Eu nunca vi nem para vender uma televisão dessa, é onde eles acharam. A televisão pega a parede inteira. Então, quando você entra numa casa, quanto mais a televisão é grande, e você vê que não há livros nenhum, você vai ver o tamanho da limitação dessa pessoa, o tamanho da limitação dessa pessoa, onde está a ilusão dela. Que ficar vendo o dia inteiro as outras pessoas, ela vai chegar em algum lugar. Quando? Me diz quando e aonde? Para me esperar também, né? Então, Deus é um orgasmo supremo. Então, eu quero ir para o paraíso. Fazer o quê? Né? Na onde você acha, né, que esse paraíso está te esperando? Mas a maioria se contenta assim. De que jeito você vai para o paraíso se você se contenta com coisas limitadas? Excesso de sexo, álcool, droga, excesso de comida, excesso de tatuagem. Né? Você vê o Whindersson ali, a tatuagem da cabeça aos pés, tatuou todo o rosto, porque ele olha para o espelho e ele não aceita ele. Então ele se tatua para ver se ele consegue aceitar, não consigo aceitar, porque o caminho não é o excesso. O caminho é uma excelente terapia de ponta para você compreender da onde vem esse vazio. O que está acontecendo, né? Foi porque a fulana largou ele? Claro que não, né? A fulana foi fazer o caminho dela porque ela está no direito dela, mas se ela foi ou ficou, só vai desencadear nele o que está lá escondidinho no porão, que mais cedo, mais tarde, ia mesmo junto com ela, ia a desabrochar, que é o vazio que está dentro da pessoa, né? Ao invés dela ter gratidão, eu sou grato por eu contar piadas engraçadas e reunir tantas pessoas juntas e tá tendo hoje dinheiro para comer o que eu quero, para sair, para passear, fazer o que eu quero, e a pessoa esquece de ter gratidão. E ela vai focar no vazio. E em vez de procurar um bom terapeuta, né? Porque quando quer de verdade, o universo vai levar você de frente para um bom terapeuta. E ele vai preferir se tatuar. Ele vai preferir se encher de piercing, né? De drogas e aí por aí vai. E outros se enfiam no excesso da alimentação, da comida. Então, a maioria das pessoas se contenta com coisas limitadas, né? Que são essas drogas que eu disse. E isso só te escraviza, né? Como é que você vai depender de uma... a Luísa Sonza, como é que você vai depender de um outro para você ser feliz? Isso é escravidão. Você tem que ser feliz. O outro ele vai apenas se fazer uma companhia, preencher ou trazer algo que você não tem, você vai dividir algo que você tem com essa pessoa, mas esperar que essa pessoa te faça feliz é muita expectativa em cima do outro. É claro que não vai dar certo. E isso vai só te escravizando e não te liberta. Porque isso é apenas prazer. E você busca prazer assim desesperadamente
Porque falta alegria. Falta alegria dentro de você. Falta alegria. Falta bem-aventurança. E o prazer é apenas uma sombra da bem-aventurança. Não é real. E não é só isso. A gente tem que prestar atenção nas coisas, às vezes, que a gente ouve e acha que é besteira, né? O jejum, ele é desde a antiguidade, né? O jejum. Porque quando você consegue ficar um tempo sem usar o seu estômago, ele precisa descansar também. Tem gente que come o tempo todo. Você não está comendo, está mascando uns chicletes, tá fumando um tabaco ou uma maconha, ele precisa estar com a latinha lá bebendo alguma coisa, ele é totalmente oral. Ele não saiu lá da primeira fase da vida dele, que é oral, né? E às vezes não foi amamentado corretamente, e ele está trazendo essa angústia, esse trauma aqui na vida adulta. Ele não consegue assistir alguma coisa, ou ver alguma coisa, ou ouvir alguma coisa contra aquilo que ele espera, se ele não estiver colocando alguma coisa na boca. E então, aí tá os obesos. Você vê que a maioria dos obesos foram molestados na infância, mães que não deram aquela atenção necessária, mas não adianta a gente ficar aqui achando culpado. A gente tem que sair desse passado. Puxa, a mãe que eu tive é essa, pronto, mas eu tô vivo. Deixa eu lutar pela minha vida, deixa eu não ficar só focando na comida. Acho que eu não tenho estudo, não quis estudar, então eu vou fazer faxina. Se eu estou fazendo faxina 3 vezes por semana, está me sobrando 2 para eu continuar comendo, então eu vou fazer faxina 4, 5 vezes na semana. Ou eu passo uma boa roupa, eu vou passar roupa para as pessoas. Se eu não quero gastar minha força, então eu vou na casa da pessoa. Então, sem treta, faça a sua vida ser útil. Eu sei de pessoas assim, próximas, pessoas que a gente conhece, pessoas de certo sangue, que come e depois vai dormir, né? Desliga o telefone, você não consegue falar com a pessoa durante o dia, você não consegue falar principalmente na parte da tarde, porque tem uns que vão dormir a manhã inteira e tem outros que vão dormir a tarde toda. E aí não sabe por que tá doente, não sabe por que é infeliz, por que é dependente do outro. E então, uma das coisas importantes também é o jejum. A gente não deve comer se não tem fome. A gente aprende isso em todos os cursos que a gente já fez nessa vida. Não como somente cursos de yoga, né? Ou biopsicologia. Não coma se não tiver fome. Não coma se não tiver fome. Espere a fome chegar e você vai lá e vai se alimentar. Então, a pessoa come o dia inteiro, o estômago não descansa. E o jejum, ele cura câncer. Vê se uma pessoa que mora numa mansão, que tem dinheiro, até para lavar a bunda, limpar a bunda, para falar claro, e ela vai aceitar não comer o tempo todo, né? Você já vê ali no corpo que ela também está bem acima do peso. Então, o que acontece? O jejum cura o câncer, fica um pouco sem comer. Porque as células cancerosas, elas são muito afoitas, ansiosas, elas querem estar se alimentando o tempo todo. Então, a maioria das células morrem quando você entra em jejum. Eu não consigo, começa com um jejum de 2 horas, só 2 horas. Aí você vai perceber que aquela fome, aquela coisa, aquela ansiedade passa, né? Passa, em dias ela vai passar. Tem pessoas que passam em horas, tem pessoas que levam dias. Tem pessoas que levam um pouco mais, mas passa. Aí você consegue já fazer jejum de 4 horas. Tem gente que já consegue ir para 6, 8. Tem gente que chega a ficar 12. Então tem gente que toma um bom café de manhã e não come mais. Ou vai jantar bem lá para 7 horas da noite só e não se alimenta mais. Então, ela dá tempo do organismo descansar, ela dá tempo do estômago
descansar, aquela máquina descansar um pouco. E você vê que você lava a roupa todo dia, o dia inteiro e não deixa a máquina descansar. E à noite você põe lá para lavar de novo, quando termina você vai, levanta e vai lá pôr de novo. Ela não vai aguentar, ela tem que ter o tempo de descanso. E qualquer máquina é assim. E a máquina humana também funciona do mesmo jeito. Então, as células morrem quando você jejua. As células cancerosas morrem quando você jejua. E algumas até podem se esconder, mas nunca serão capazes de aumentar, de ser um número suficiente para se tornar uma doença. Então, comer de forma consciente. Começa a comer de forma consciente. Sentou para comer? Hoje só tem um pão. Passei na padaria, tinha dinheiro para comprar um pãozinho só. Mas chega em casa, come aquele pãozinho com gosto. Se tem manteiga, passa, não tem, come com gosto. Mas não esquece de agradecer antes de você começar a comer o pão. Agradece, que você vai ver que a sua vida vai começando a mudar, né? Porque você está comendo de forma consciente. E outra coisa que é muito triste e que mais matam as pessoas, matam mesmo, no sentido literal, é a paixão, né? A paixão pode se tornar um veneno. E não é só de namoro, noivado, casamento. A paixão, assim, aquela paixão negativa por uma pessoa, tipo assim, a irmãzinha não fez o que você quis, ou o vizinho não fez o que você quer, e aí pode se tornar um veneno para você, porque você começa a ficar assim ressentido por não ter, assim, por não satisfazer as suas paixões, né? Por não satisfazer as suas paixões, você começa a ficar ressentido. E quando você fica assim ressentido, com ódio, com raiva, frustrado, você está colocando veneno em seu sistema, né, sanguíneo. Então, você espera assim, que você está cheio de raiva e que é o vizinho que vai morrer, você está cheio de raiva e é aquela irmãzinha que vai morrer. Né? Como que é isso? Tem que ser muito, muito cretino, muito idiota para pensar que eu tomo veneno e o outro que vai morrer. Para pensar. Toda negatividade é um veneno. E certas emoções te afastam da habilidade fundamental. Então, não coma se não sentir fome. E quando você come antes de você sentir fome, você deixa o seu sistema vai se tornando letárgico. Né? O que é letárgico, Maricela? Abaixo do normal. Então, você vai ficando meio morto, cansado, o seu sistema de alerta se perde. E manter o nosso corpo bem, sadio, é um requisito fundamental. E reduzindo assim, você vai reduzindo tanto que daqui a pouco você tem só sono, não tem vontade de fazer nada, né? E você tem que ir reduzindo a sua alimentação. E dar um assim descanso ao sistema digestivo, e aí você ajuda a limpar todo o seu organismo. Então, e também outra coisa importante é não menosprezar o poder do som. Quando na sua rua tem alguém que chega já com o som alto, chama a polícia. Chama a polícia, coloca essa pessoa no lugar. Porque essa pessoa é um idiota, né? O tamanho do som alto é o tamanho da idiotice que ele tem, ou que ela tem. E o que acontece? A pessoa é vazia por dentro. Às vezes ele está lá dentro de uma família enorme, está todo mundo junto, mas todo mundo se odeia. Então o som alto não deixa ninguém conversar com ninguém. E aí ele vai deixando a vizinhança doente. Porque quem é que aguenta um som alto? Então ele vai influenciando todo mundo de forma negativa. E ruídos, falações, músicas de baixa frequência, e o indivíduo é um idiota, né? Um idiota, não tem inteligência para reconhecer a vida, o poder da vida.
E ao passo assim, você também tá com músicas boas, né? Isso edifica, mas não é por isso que você vai ouvir o dia inteiro e alto também. Ninguém é obrigado a gostar do que você gosta e ouvir música na hora que você quer, né? Então você põe numa tonalidade que você está ouvindo. E seja gospel ou não, seja funk ou não, se você coloca pra você, tá tudo certo. Mesmo que seja de uma forma negativa, o problema é seu, né? Não prejudica outras pessoas ao seu redor. E porque só os indivíduos idiotas cometem excessos. Então, só os idiotas e os estúpidos cometem excessos. Se você olha para uma pessoa, ela é excessiva em alguma coisa, ou uma pessoa que chega na sua casa, ela é crítica, ela quer ver tudo, até onde não tem, ela quer achar alguma coisa para ela criticar. E essas pessoas, dentro dela, é tudo sujo. Né? Dentro dela tem os porões, está dentro dela, está tudo sujo. Né? Ela critica você, mas é ela que está sempre doente. Então não perde tempo com essas pessoas, porque a vida está lá com o chicote, sempre, sem falhar, em pessoas excessivas, em tudo, até na crítica. E então, só os idiotas cometem excessos, porque não tem sabedoria para reconhecer a vida. Preste bem atenção nisso. Porque o som, ele é a essência da criação. Então, quando você ouve o passarinho cantar, o vento, a chuva, quando você está ouvindo a natureza, né, é a essência da criação. Qualquer outro som, você não pode obrigar o outro a ouvir também. Ou aquela pessoa, né, que fala demais, a pessoa chega e fala, fica repetindo aquela mesma coisa, fala, não tem nada a dizer, mas porque ela fica falando porque ela quer encontrar um significado, né, um significado que nem ela encontra, né, não deixa de ser também um indivíduo estúpido. E aqueles que falam assim muito, sem nenhum sentido, geralmente gostam desses empregos assim que não exigem intuição, não exige criação. Então essas pessoas assim às vezes empregam em empregos assim do governo, né? Você tem algum teste para ela fazer para ela entrar no emprego do governo, ela corre fazer, ou para ser professora, ser qualquer coisa, ou um emprego seja assim, dentro da família, que não exige dela que ela seja criativa, a intuição, né? Porque são essas pessoas que são mais falantes. E porque elas gostam desse emprego porque é um emprego que não corre risco. Então, eu já tratei de muitas professoras, né, empregadas do governo. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas sempre chegam aqui com síndrome do pânico, fobias, um medo irracional de barulho. Aí você pensa assim, nossa, uma mulher tão inteligente, né, que deve saber tanto de história, de geografia. Aí você faz qualquer pergunta para ela, fala, hã? O quê? Mas como? Você não é professora disso? Você não sabe sobre isso? Não. Mas como que você dava aula? Ah, eu pego o texto e escrevia na lousa. Então, você vê que essas pessoas sempre têm síndrome do pânico, são fóbicas, um medo irracional de barulhos, é, é, tem alopécia, né? O cabelo cai muito, às vezes precisa até raspar de tanto que cai. E porque não usa o cérebro, não usa o cérebro. As pessoas não usam o cérebro. Você vê assim, em qualquer local que eu coloco aqui o meu computador, você vai ver que eu tenho muitos, muitos e muitos livros, todos lidos mais de 10 vezes, fora aqueles que na época tonta que eu emprestava e nunca vem de volta, se vier de volta vem todo rasgado, hoje eu não empresto mais. Então, você usa seu cérebro, você gosta de criar, você tem como escutar a sua intuição, porque o universo sabe que você vai usar para o bem. E
Então, no emprego do governo é assim, se você faz, não faz, não é mandado embora. Não corre o risco, não tem inspiração, a pessoa não tem inspiração. Onde não corre risco, você não tem aventura. Aonde não tem aventura, ninguém será inspirado por você, né? Quer dizer, quem é que quer se inspirar em você? A gente vê, às vezes, vizinho, coleguinhas, até parente de sangue, né? Sempre aquela mesma vidinha, aquela mesma coisa, né? O mesmo cabelo, o mesmo penteado. Então, aonde que essa pessoa vai me inspirar? Claro que não. Claro que não. Eu posso ficar o resto da minha vida sem ver mais a pessoa, mesmo sendo parente de sangue. E que faz falta onde? Faz falta onde? Né? Quando você vai conversar, ela entende tudo errado. Então, essas pessoas gostam de dormir, fofocar, comer, né? É o que elas gostam, né? Então, essas coisas são só para os idiotas, para os estúpidos. E quando você se arrisca, pode se queimar. Então, eu não vou me arriscar, imagina. Já tenho essa aposentadoria aqui, pequenininha, ou eu tenho essa pensãozinha pequenininha, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não vou me arriscar. Então, essas pessoas não são inspiração para ninguém. Ah, eu me arrisquei, me queimei e caí pro chão. Mas o sábio, ele levanta. Quantos empresários você ouve que caiu uma, duas, três, quatro e depois se engaja, né? Tem uns que caem só duas vezes, tem uns que caem uma vez só e depois se engaja. Porque o universo vê que pode depositar nele mais do que no outro, que só dorme, que só come, que só fofoca. Então, a perda da vida, assim, ocorre de muitas maneiras diferentes. Vocês estão vendo aqui. De muitas maneiras diferentes. Então, por que na pandemia fulano morreu? Vai ver o que o fulano fazia. Fulano já estava entregue numa cama, com obesidade, às vezes, muitas vezes mórbida, né? Ou trocou, ou fez lá a cirurgia bariátrica, trocou pela bebida, trocou pelo tabaco, pela fofoca, né? Então, tem muitas formas de você perder a sua vida. E o universo, ele investe mais nas pessoas que têm integridade. Integridade é quando o seu comprometimento é maior que você mesmo. Então, você tem assim, sem o sentido extremo da integridade, a intuição não acontecerá. Não existe inspiração, porque a pessoa não é apenas a inspiração não é apenas sua. A inspiração é assim, a atmosfera ao seu redor precisa estar inspirada. Não são as pessoas ao seu redor. A atmosfera toda ao seu redor precisa estar inspirada. Então, o que acontece? Quando eu sou tenho muita moralidade, né? Vamos supor, conheço assim muitas mães hoje, que ficam pregando moralidade para os filhos, tem muitos filhos, e cada filho acaba se perdendo de alguma forma, porque ela foi perdida de todas as formas. Agora, casou não sei quantas vezes também. Aí, ou não é que o último casamento deu certo, tá se empurrando. Mas aí quer fingir para os outros agora que ela tem moralidade para os filhos. Então começa a querer obrigar o filho a fazer um caminho que ela não faria nunca, ou que ela nunca fez. Então, quando eu quero fingir uma moralidade que na verdade eu não tenho, o universo sabe que eu não tenho, então as pessoas vão se cansando. Né? O filho vai se cansando, distancia, o coleguinha que é mais sábio, ele distancia. Eu tenho coleguinhas assim, e que você não sente falta, não sente saudades, né? Nem pela rede social, você não sente, porque ela não é inspiração, né? Quando você está cometendo excesso, quer dizer, você cometeu excesso de burrice e de ser vergonhice na sua mocidade, e agora quer pregar uma moralidade, vai tudo dispersando. Filhos que não vão ser igual ela, vão ser
muito de forma pior. Porque eu quero pregar uma moralidade que eu nunca tive. Então eu tenho que aprender a deixar o outro livre mas dizer para o outro, erre, mas eu tô aqui, tá? Né? Eu assisti uma série, acho que foi essa semana que passou aí, uma série muito interessante na Record. A Record sempre está passando coisas interessantes. E que a moça era muito bonita. E, e as pessoas usavam só ela no sexo, mas ela achava que os outros estavam errados, quando ela também estava errada. Porque às vezes se a mãe mandou uma mensagem, olha, os seus 2 filhos aqui, quer dizer, cada um já de um pai, tá com febre, ela não se importa, ela quer ficar com o homem, ela quer que o homem fique com ela, deseje ela. E o homem fala, não, eu quero você, mas não hoje. E ela não se conforma com aquilo, né? Então, aí depois vai morar junto com o homem, promete levar os filhos, depois ali pega e ele fala, não, agora só tem um quarto, eu vou trazer minha mãe, que a minha mãe tá doente, então eu vou trazer para cá, porque ele também não quer assumir as crianças, porque sabe ver nela que é uma pessoa que na cama é ótima, mas e fora dela, né? Então se sente inseguro. E até que ela foi traindo ele, chegou uma hora que nem ela aguentou mais mentir e começou a fazer programas. Ela foi no lixo, né? No lixo, fazendo programas assim de aberrações e acaba se envolvendo com drogas, porque todas essas pessoas tá nesse meio, todos se drogam, né? Então a pessoa vai no chão até lamber. Então, aí depois volta com a moralidade, né? Agora eu virei santa, agora eu recebi o Espírito Santo. Então, os filhos não aguentam o excesso, né? Até ontem minha mãe era puta. Agora minha mãe quer virar anjo, né? Quer virar uma iluminada. Então eu tenho que entender e respeitar o processo do outro, seja esse outro quem for. Mas o interessante é tudo isso que assim o pai e a mãe sempre recebia, sempre abria a porta e recebia ela de novo. Né? Os pais não eram pessoas excessivas, muito pelo contrário, por isso que ela não se perdeu ainda mais, que ela sabia que podia bater na porta dos pais, né? Mas ela cometeu inúmeros excessos, inclusive surrar a filha pela filha ter falado a verdade na cara dela. Né? Ninguém aguenta a verdade na cara. Quando a gente, como terapeuta, vai falar a verdade para um paciente, é muito difícil. Se ele puder, ele tira o sapato para te dar na cara. Mas é aquilo, mesmo que ele não volte, é aquilo que vai modificar, nem que for 10% na vida dele, né? Então, muita moralidade, as pessoas vão se cansando de você. Tudo que é excesso, entendeu? Não, agora eu vou virar moral, uma moralidade excessiva. As pessoas também vão se cansar de você. Mas a sua integridade de vida só existe quando você é equilibrado. Então, aí você começa a ter insights. Insight significa que você vê, né? Você vê o que os outros não vê e não percebe. Então você está numa integridade. E quando você tem insights, você não se identifica mais com o limitado. Quer dizer, você acabou de conhecer uma pessoa, ela só está vendo o seu corpo, né? Você sente nojo. Antes de começar, você sente nojo. Você se aproxima de um vizinho que te chama, ele só quer te usar. Ele quer usar, mas não vê a parte que ele está errado para consertar o que ele destruiu na sua. Então, você não vê mais as coisas, o que está limitado. Você ultrapassa e ninguém mais se faz de besta, né? Você passa a ser muito rápida diante dos outros e ganha dinheiro de uma forma muito rápida. Então, porque você consegue prestar atenção absoluta em qualquer coisa que você vê, que você percebe ou que querem te fazer de tonto. E a atenção humana abre portas na sua existência. Então não confunda inteligência
com dados. Eu tenho esse dado, eu sei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não confunda dados com inteligência. Inteligência é outra coisa. É quando você percebe e vê coisas que o outro não vai conseguir ver, ou ele pensa que você não está vendo e não está percebendo. Ele está tentando te enganar de outra forma, mas antes de ele começar a te enganar, você já sabia que ele ia fazer aquilo. E você lida como se ele fosse invisível. E isso você só consegue no vazio, né? Só no vazio a purificação, assim, não na sua sabedoria, como no seu corpo inteiro, nas suas células, né? Então, Maristela, então o vazio é porque então eu tenho que ser solteira, eu tenho que ser sozinha, eu tenho que ser desquitada, eu tenho que ser viúva. Não, criatura, né? Esteja você com quem você estiver morando, sempre tem um pedacinho lá da casa que você pode ficar um pouquinho quieto e falar, vou ficar aqui quietinho, sabe? Quando eu tô começando agora, eu vou tentar ficar 30 minutos. Gostaria que me respeitasse. Que não me desse nenhuma notícia, nem se fulano morreu. Me deixa aqui 30 minutos quietinho no meu vazio. Aprende a ficar um pouco quieto. Você ficar um pouco quieto no vazio é uma espécie de jejum, né? É uma espécie de jejum. Mas, assim, as pessoas, assim, já tá com o tanque cheio de besteira na cabeça, tanque cheio de comida no estômago, tá derramando e você continua enchendo, 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 enchendo. E quer ter saúde mental e física? E estômago vazio e cabeça vazia é uma coisa muito boa. Nosso cérebro, assim, funciona melhor quando o nosso estômago está vazio. E então, também sentar corretamente, em postura correta. E não é só o que você come. Tem gente que come coisas muito boas, mas come com ingratidão. Come com ódio do companheiro, com ódio da irmã, com ódio do vizinho, com ódio do tio. Como pode fazer bem, né? Então, não é só o que você come, é como você come. Tem gratidão antes de comer aquela comida? Respeito ao alimento, porque os alimentos que são crus, cenoura, verduras, leguminosas, tem células vivas ali. Então, respeito com o alimento. Mesmo quando você come um pedaço de carne, tenha respeito e agradece aquele animal que morreu para te alimentar. Porque tudo no mundo passa a se abrir para você. E todos os nossos corpos têm células assim cancerígenas. Todos nós temos células cancerígenas. Somente quando você vai além do percentual e que se torna uma doença. Então você está cometendo excessos. Veja onde está cometendo excessos, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas você vê muita gente na mídia porque está com câncer. Olha para essa pessoa quantos excessos ela está cometendo na paixão, na comida, no egoísmo financeiro, egoísmo funcional, Rei Rouanet, né? O universo é muito sábio. Ninguém tem o que não merece. Você tem o que você merece, bom ou negativo. E comer sempre em silêncio. Né? Não come tagarelhando, come em silêncio. Essa pessoa, você vai pôr a comida na boca, a pessoa vai falar com você, por favor, me respeite. Né? Agora eu estou colocando energia no meu organismo. Então aí você se torna disponível para a graça. Quando transcendemos a única coisa, sabe quando transcendemos aquela coisa assim, que se eu gosto ou não gosto, tira fora essa berinjela porque eu não gosto, tira fora o giló que eu não gosto, ou eu não gosto de casa dessa forma, eu não gosto que você faça assim, eu não gosto disso aqui, né? Quando você fica muito gosto, não gosto, amo, não amo, eu odeio, né? É triste quando eu ouço uma pessoa falar, eu odeio isso, tira isso daqui, eu odeio isso, né? Então, quando você tem muito essa dualidade, né, essa dualidade em você, você está escravo. Você ainda é escravo. Não pensa que você é uma pessoa liberta, você é escravo. Escravo. E quando você está liberta dessa escravidão, você vê tudo com respeito, né? Você come o que você tem naquele dia. Quando você começa a respeitar, logo você vai comer só o que você gosta,
né? E o que faz realmente bem. E 90% do nosso trabalho nesse momento espiritual está feito, né? 90% do nosso trabalho espiritual está feito. Cuidado com os excessos, coleguinhas, né? Dessexualize o seu caminho, baixando, né? A questão da crítica, para que a sua frequência aumente e você saia da frequência do medo que destrói você. Gratidão, amor sempre.